Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. Hoje o Record News Rural começa falando do Cerrado Mineiro, que lançou uma campanha para proteger a autenticidade do café da região. O objetivo, claro, é valorizar o produto certificado com selo de denominação de origem e assim evitar que produtores de outras áreas usem a marca. A região do Cerrado Mineiro é pioneira na denominação de origem para café no Brasil, conhecida pela produção de cafés de excelência, seja por práticas sustentáveis ou pela classificação em concursos de qualidade do café. A região do Cerrado Mineiro vem também enfrentando um problema: o uso indevido da denominação Cerrado Mineiro em cafés de outras regiões. Para combater essa prática, foi lançada a campanha A Verdade é Rastreável, promovendo o autêntico Cerrado Mineiro. Segundo o diretor executivo da Federação dos Cafeicultores do Cerrado, a iniciativa promove a valorização do café certificado com selo de denominação de origem, tanto no mercado nacional quanto internacional. Nós acabamos de lançar uma campanha, A Verdade é Rastreável, que visa promover o autêntico café do Cerrado Mineiro, que é aquele que passou pelo processo de certificação da denominação de origem da região, que é um registro reconhecido pelo INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde os cafés, para serem comercializados e comunicarem a origem Cerrado Mineiro, seja o café verde, a sacaria, seja o café industrializado, a embalagem, ele deve vir acompanhado na comunicação do selo de denominação de origem, que é o que garante oficialmente essa origem, para que o consumidor tenha então essa possibilidade de identificar que o café que ele está adquirindo é um café devidamente certificado pela Federação dos Cafeicultores do Cerrado. É considerado uso indevido ou uma infração às normas da Federação dos Cafeicultores do Cerrado toda a embalagem, seja de café verde e cafés industrializados, que comunica a denominação Cerrado Mineiro sem que o lote de café tenha passado pelo processo de certificação de origem e qualidade da região. A federação é a entidade que regula a norma de utilização do nome Cerrado Mineiro, que fica atrelada ao processo de certificação de origem. Esse processo de denominação de origem ainda é novo no Brasil. Todos os players da cadeia, os elos da cadeia ainda estão se adequando ao entendimento dessas normas, ao entendimento dos benefícios, de tudo que envolve a denominação de origem, que já é muito comum na União Europeia, por exemplo, que é o berço nascedor desse registro. A denominação de origem é um selo de qualidade que identifica produtos originários de uma região específica e que possuem características como fatores geográficos, climáticos e culturais. No caso dos cafés da região do Cerrado Mineiro, essa certificação garante ao consumidor que este café foi cultivado em um dos 55 municípios da região e que também foi produzido por um dos 4.500 cafeicultores, garantindo assim a qualidade, a sustentabilidade e a rastreabilidade do produto. A verdade é rastreável. A gente quer passar para o mercado que nós temos o controle dessa origem e que nós queremos e devemos promover e proteger o autêntico café produzido na região do Cerrado Mineiro, que leva a história e identidade dos nossos produtores. Importadores de algodão de 8 países vão visitar fazendas aqui no Brasil. O objetivo é mostrar aos compradores as principais etapas do ciclo produtivo do algodão brasileiro.
A delegação vai contar com 23 representantes da indústria têxtil de Bangladesh, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Honduras, Índia, Paquistão e Turquia. As visitas vão do dia 26 de julho a 3 de agosto, em 5 fazendas produtoras de algodão nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás. Esta é a 8ª edição da Missão Compradores, intercâmbio comercial organizado pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a Abrapa, junto a importadores da pluma nacional. O objetivo da missão é mostrar aos compradores as principais etapas do ciclo produtivo do algodão brasileiro, do plantio à rastreabilidade do produto. A Abrapa informou que neste período o país está em diferentes estágios da colheita e do beneficiamento, o que torna a visita mais interessante aos compradores. Em 2023, o Brasil colheu pouco mais de 3 milhões de toneladas de pluma, mantendo-se como o 3º maior produtor mundial. De agosto de 2023 a julho de 2024, o Brasil estima exportar 2,7 milhões de toneladas. Com esse total, o país se posiciona como o maior exportador global de pluma. E os preços do algodão em pluma para exportação continuaram superiores aos praticados aqui no mercado interno? O cenário favoreceu os embarques brasileiros do produto. Até o dia 22, o valor médio da pluma exportada foi de R$ 4,63 por libra-peso, que é a medida usada no mercado de algodão. Valor 13% acima do indicador CPEA à vista, que estava em R$ 4,10. Dados da Secretaria de Comércio Exterior indicam que o Brasil exportou 2.640.000 toneladas de algodão na safra 2022-2023, que termina no final do mês. Um aumento expressivo de 82,3% em relação ao total embarcado na temporada anterior. As exportações de peixes de cultivo cresceram 72% no segundo trimestre de 2024. O volume comercializado no semestre representa 96% de toda a exportação de 2023. O faturamento entre abril e junho atingiu 23,7 milhões de dólares, um aumento de 72% em relação ao primeiro trimestre. Destaque para a tilápia, que representa 92%. O principal destino dos peixes brasileiros foram os Estados Unidos, com 87% do total comercializado. A receita do primeiro semestre de 2024 foi quase o dobro de todo o faturamento de 2023. Em volume, foram exportadas 5.400 toneladas em 2024. A categoria que mais contribuiu para o bom resultado foi a de filés, frescos e refrigerados. O Paraná foi o estado que mais exportou, seguido por São Paulo. Apesar do resultado satisfatório, a balança comercial da piscicultura é deficitária em 231 milhões de dólares, já que foram importados 246 milhões de dólares em produtos da piscicultura mundial. Termina hoje o 18º Infrute, o Encontro Nacional sobre Fruticultura de Clima Temperado. O evento ocorre no Parque da Maçã, em Fraiburgo, Santa Catarina, e serve para mostrar as novidades para toda a cadeia produtiva do setor. O objetivo é apresentar as novas tecnologias de produção que permitem maior eficiência no uso de insumos. A Ellen é expositora e engenheira agrônoma de uma empresa de fertilizantes, que mostra exemplos do que já existe em outros estados. Nós trabalhamos, então, com tecnologia buscando aumento de produtividade. Trabalhamos principalmente com a tecnologia Intrax, que é uma tecnologia importada dos Estados Unidos, onde todos os nutrientes são quelatados com aminoácidos orgânicos. Outro assunto debatido é a questão climática e o impacto na produção final. Para vocês aqui é muito importante o acúmulo de frio, tá? E com o que a gente tem visto, a temperatura tem aumentado globalmente. E, inclusive, eu fiz um levantamento de várias regiões de Santa Catarina nos últimos 10 anos sobre o aumento de temperatura. Em algumas regiões, a temperatura média chegou a aumentar quase 2 graus. Então, isso mostra que realmente o clima está mudando. Isso daí vai demandar do agricultor e principalmente das instituições de pesquisa um novo posicionamento. Já a empresa onde o Rudimar trabalha estuda novas tecnologias que ajudam os produtores no controle de pragas. Hoje o que a gente quer é alimentos com menor resíduo de produtos e alimentos saudáveis, alimentos que possam trazer aí o bem, que a gente sabe que a fruticultura, né, que é o que nós estamos trabalhando nesse evento aqui, ela traz, né, o quanto é bom
bom e quanto é saudável comer uma fruta, né, limpa, sem resíduo de produtos, uma fruta que tenha sabor, qualidade, né, e principalmente segurança alimentar. A expectativa é que mais de 1.000 pessoas passem pelo local nos 3 dias do evento. A programação conta com mais de 20 palestras, 370 apresentações de trabalhos científicos, além de uma feira com as novidades de cada setor. Conforme o pesquisador e coordenador, o Infrute já se consolidou como um dos principais eventos na área de fruticultura no país. A pessoa que vier aqui durante o Infrute vai ter à sua disposição um grande conjunto de empresas, de serviços, de palestras, de apresentação de trabalhos técnicos, científicos, para que ele possa, né, no seu retorno, melhorar a sua produção de frutas e hortaliças. Um levantamento feito pela Fundação Holandesa IDH mostrou que há pelo menos 500 mil de hectares de caatinga com potencial de restauração aqui no Brasil. E segundo o estudo, as áreas com muito potencial ficam no Cariri Ocidental, na Paraíba, no sertão do Pajeú, em Pernambuco, e no sertão do Apodi, no Rio Grande do Norte. A pesquisa destaca que a vegetação nativa restaurada poderá oferecer oportunidades econômicas sustentáveis, proporcionando renda e empregos. Entre outros benefícios, a restauração da mata traria regulação hídrica, estabilização do solo e controle da erosão. Aipim, macaxeira ou mandioca, esse tubérculo tão usado aqui no Brasil, muda de nome conforme a região. Em Santa Catarina, a raiz leva o nome de mandioca mesmo. E é de lá que vem uma história curiosa. Um agricultor cultivou uma super raiz de mais de 2 metros e 20 quilos. A agricultura é a base da economia. Por aqui, a produção de abacaxi é o destaque. Mas desta vez, quem roubou a cena foi a mandioca. Foi aqui que encontramos, olha aí, uma super mandioca. E ela é grande, viu? O tamanho, 2,5 metros. O seu expedito, de 74 anos, que é agricultor, conta que estava nesse roçado. Quando começou a puxar a raiz de uma das plantas, se deparou com a mandioca gigante. A mandioca é grande, aí eu fui mais ele puxei para arrancar, demorei, mas ele toda inteirinha para... Era tão pesada e grande que precisou pedir ajuda ao amigo Severino. Pensei até que era outra coisa, né? Era mandioca? Era mandioca, eu digo, vamos arrancar. Deu trabalho? Deu bastante, né? Mas conseguimos. A super mandioca já deu o que falar na pequena comunidade onde seu expedito mora. Virou o assunto mais comentado entre os moradores. Eu vi essa foto aí no grupo. Você se assustou? Rapaz, já tinha visto uma mandioca tão grande assim? Nunca vi, não. E seu expedito sabe que com a mandioca dá para fazer vários tipos de alimentos. Farinha, goma, farinha, só massa, tá vendo? Mas qual será o destino dessa super mandioca? Conta aí seu expedito. Essa aqui vai ser para minha vaca comer, minha vaca. A comida da vaca está garantida. São 20 quilos de mandioca. E a fama do seu expedito por aqui também. Estão dizendo, rapaz, o velho da mandioca doido, viu? O velho da mandioca doido? 3 casos suspeitos de doença de Newcastle foram descartados depois das análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo. As amostras foram coletadas na sexta-feira passada em 3 propriedades no Rio Grande do Sul. Anteriormente, um caso foi confirmado, como a gente inclusive mostrou aqui no Record News Rural. Para atualizar sobre como isso impactou o setor avícola, eu converso agora com Luiz Rua, que é diretor de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Bom dia, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Sempre um prazer falar contigo e com toda a audiência do Record News Rural. Luiz, obrigada realmente por estar com você. É um assunto muito importante. Eu imagino como todo mundo aí da BPA, que a gente sabe que tem um trabalho muito importante no setor. Então, realmente, eu imagino a correria, mas é fundamental a gente explicar para todo mundo que acompanha aqui o programa que doença é essa e também se o consumidor tem algum risco ou correu algum risco, para deixar todo mundo tranquilo.
Olha, é importante a gente esclarecer para a população, de maneira geral, que não há nenhum risco no consumo de carne de frango. Essa é uma enfermidade das aves, não há qualquer tipo de problema no consumo da carne de frango, então as pessoas podem continuar consumindo o frango e basicamente eu queria também esclarecer que esse é um caso isolado, como você mesmo disse, Kelly, foram feitos outros testes e basicamente o que se encontrou foi um caso isolado, então uma situação bastante atípica, uma infelicidade eu diria, mas que o Brasil já está trabalhando e acho que todo o trabalho feito pelo Ministério da Agricultura, pela Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul também, para que nós tivéssemos a contenção rápida desse único caso e assim a gente possa naturalmente seguir todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde e assim logo voltar aos mercados com os quais eventualmente a gente teve algum tipo de embargo temporário. Inclusive, eu gostaria de chamar a sua atenção para algo que já está na nossa manchete, que o Brasil agiu rápido em relação aos protocolos sanitários, inclusive dando total transparência, né? Sem dúvida, eu acho que essa é uma parte muito importante do trabalho, para além da contenção em si, do foco, foi justamente a forma como o Brasil abordou a temática de maneira muito transparente, de maneira muito séria. Então, todo o trabalho que foi feito pelas equipes técnicas e de negociação do Ministério da Agricultura, pelo nosso Ministério das Relações Exteriores, as nossas embaixadas fornecendo informações para os países compradores. É importante nesse momento em que existe algum tipo de enfermidade que a gente preste todos os esclarecimentos e acho que o Brasil fez isso de maneira muito transparente, muito séria e não à toa alguns mercados importantes, como é o caso da União Europeia, já voltou a comprar a proteína brasileira. Vamos então esmiuçar isso, né? Quando vem uma notícia dessa, a gente sabe da importância do Brasil com relação à exportação. Então, primeiro vem, olha, o Brasil suspendeu a exportação de forma preventiva, mas não é assim total, né? Existe uma diferença, inclusive, em relação aos países e à região, né? Aqui produtora. Sem dúvida, é importante verificar aquilo que consta no protocolo sanitário bilateral acordado entre o Brasil e o eventual país comprador. Para alguns casos, o Brasil teve que fazer uma autossuspensão, porque o protocolo assim exigia que fosse feito. Para outros casos, apenas o estado do Rio Grande do Sul foi afetado de maneira parcial e de maneira temporária. Em alguns casos, alguns países aceitam o raio de 10 quilômetros. Tudo isso está sendo negociado agora, como eu disse, o Brasil prestando informações, prestando esclarecimentos e a nossa expectativa é que logo, em algumas semanas mais tardar, a gente tenha o restabelecimento de todos os países compradores, porque de fato é um caso isolado, de fato uma situação atípica e o Brasil foi muito transparente e acho que isso, inclusive, incrementa a confiança no nosso sistema sanitário brasileiro. Luiz, mas esse prazo ainda não dá para a gente bater o martelo, né? Depende de país para país, como eu disse, alguns países já voltaram a comprar a nossa proteína, alguns pediram esclarecimentos adicionais, então tudo isso é um processo, a gente está trabalhando muito próximo do nosso governo, prestando também as informações que cabem aqui ao setor privado, para que o nosso governo possa levar as informações da maneira mais efetiva possível e assim a gente ter, e é o que esperamos e confiamos, que nos próximos dias, semanas, a gente terá o restabelecimento total do nosso fluxo de exportação. E como é que está a situação em relação aos produtores do Rio Grande do Sul? Eu pergunto porque a gente acompanhou o drama em relação às enchentes, né? Agora me vem uma notícia dessa. Como é que está o trabalho da BPA ouvindo esses produtores gaúchos? Olha, é um momento complicado, não só para a avicultura, para o povo gaúcho de maneira geral. A BPA vem apoiando, né, da maneira que nos cabe, trazendo informações, estando próximo também da ASGAV, da Associação Local dos Avicultores, enfim, um trabalho em parceria para que a gente possa sair o mais rápido possível dessa situação. Naturalmente, o Rio Grande do Sul, nesses embargos, eventualmente será o mais afetado, muito mais do que o resto dos outros estados produtores do Brasil, mas a gente espera que com esses esclarecimentos, e sendo esse um caso isolado, um caso único, a gente possa logo restabelecer o status do estado do Rio Grande do Sul como livre da doença de Newcastle. Olha, a gente acredita que isso vai acontecer em breve, né? Obviamente, por todo o trabalho que o Brasil fez e tem demonstrado ao longo dos anos. Inclusive, não é, Luiz? Acho que é bom a gente reforçar aqui, durante o período da pandemia, né?
Sem dúvida, acho que o Brasil é um exemplo quando a gente fala de biosseguridade. O Brasil adota os principais protocolos internacionais, é reconhecido por isso, e não à toa o Brasil é o maior exportador de carne de frango. No ano passado, por exemplo, a gente exportou mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango. O Brasil é responsável por aproximadamente 40% do comércio mundial. Então existe uma confiança muito grande na nossa proteína, que além de ser segura sanitariamente, é uma proteína que também tem sanidade, tem sustentabilidade e, acima de tudo, tem qualidade também. E cumpre várias exigências no mercado internacional, e essas exigências variam de país a país. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos, um grande comprador aqui da nossa proteína e que exige certificação halal. Esse é só um exemplo, né? Olha, o Brasil, ele cumpre com todos os requisitos sanitários, mas ele vai muito além dos requisitos sanitários. O Brasil cumpre com as exigências dos mercados. E essas exigências, acho que esse exemplo que você traz, por exemplo, da carne de frango halal, é importante a gente esclarecer para a audiência que o Brasil hoje é o maior exportador de carne de frango halal do mundo. Mais de 2 milhões de toneladas exportadas no ano passado. Esse ano a gente vem incrementando bastante as nossas vendas para países como Arábia Saudita, o próprio Emirados Árabes Unidos, que é o segundo principal comprador da nossa proteína, para o Iraque, para o Kuwait, enfim, os países da região, especialmente num contexto de alguma influenza aviária na região, também as incertezas sobre os conflitos que assolam hoje aquela região do Oriente Médio. O Brasil tem sido um parceiro, mais uma vez, estável e seguro para ajudar na segurança alimentar daquelas populações. Luiz, a gente já tem mercados consolidados, mas é sempre importante abrir novas parcerias. Nesse sentido, onde é que o Brasil está de olho, hein? Olha, é um trabalho diuturno que fazemos em conjunto e apoiando o nosso Ministério da Agricultura, secretário Perosa, secretário Júlio, também toda a equipe técnica, o secretário Goulart, secretário Alan, todas as equipes do Ministério da Agricultura, todo mundo tem participação para que a gente possa ter um avanço nas aberturas de mercado. E é fato que o Brasil abriu mercados importantes nos últimos tempos, como a Argélia, a Polinésia Francesa, tivemos o pré-listing para o Reino Unido, pré-listing para o Chile, enfim, uma série de novos mercados que foram abertos ou ampliados, e aqui são alguns exemplos apenas, mas a gente está naturalmente de olho naqueles que ainda faltam. O Brasil exporta para 153 países e naqueles pouco mais de 40 países com os quais o Brasil ainda não tem algum tipo de relação comercial, a gente está avaliando, levantando o que é efetivamente a barreira ou o ponto que eventualmente precisa ser esclarecido, e por isso que a gente tem viajado tanto. Temos viajado pelo mundo todo, especialmente lá para a região asiática, para a região da África também. Agora viajaremos bastante no segundo semestre, justamente para que a gente possa, de alguma forma, ultrapassar essas últimas barreiras e assim a carne, a gente poder dizer que a carne de frango brasileira é de fato uma carne de frango universal. Pois é, e somos líderes, como você já comentou, né? Mas quais são os nossos principais concorrentes, né? Eu falei dos novos mercados, agora vamos falar um pouquinho dos concorrentes, Luiz. Quando a gente fala em concorrente, no caso das exportações de carne de frango, o segundo principal exportador de carne de frango é justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos exportam um pouco mais de 3 milhões de toneladas, lembrando que o Brasil exporta mais de 5 milhões. E se a gente juntar o segundo colocado, que é os Estados Unidos, mais o terceiro colocado, que são todos os países da União Europeia reunidos na União Europeia, não chegam no total do que o Brasil exporta. Então o Brasil vem ano após ano aumentando sua participação no mercado internacional. É o caso também dos Estados Unidos, que nesse ano vem reduzindo as suas exportações, deixando mais espaço para que o Brasil possa cada vez mais apresentar a sua proteína e assim a gente apoiar na segurança alimentar, e não só do brasileiro, que consome 2/3 de tudo que a gente produz, mas também de todos os mais 150 países que a gente vende nossa carne de frango. Luiz, ontem foi um dia muito importante, dia do suinocultor, e a gente tem também uma expectativa muito importante, inclusive para esse mês de julho, né? Sem dúvida, eu primeiro queria aqui fazer uma homenagem ao suinocultor, à suinocultora brasileira, às famílias que trabalham com a suinocultura, uma cadeia, se a gente pensar nas integradas, são mais de 15 mil famílias que trabalham com isso, um setor que gera milhares e milhares de emprego, que mantém a fixação do homem no campo, mas mais que tudo um setor resiliente, um setor que nos últimos anos sofreu
com alta dos insumos, algumas questões mercadológicas, questões de produção, mas que é um setor que não abandonou a atividade, as pessoas continuam. Então, eu queria fazer um agradecimento às famílias dos suinocultores brasileiros, porque o Brasil hoje é o quarto maior produtor, quarto maior exportador. Estamos próximos de nos tornar, em breve, o terceiro maior exportador de carne suína do mundo. Aumentamos os mercados para os quais podemos acessar. Esse ano acessamos a Filipinas. Enfim, novas oportunidades para a nossa suinocultura, e essa base que são os produtores, isso é muito importante para que a gente possa ter uma suinocultura com biosseguridade, assim como é no caso da avicultura, que a gente tenha uma suinocultura com biosseguridade, com sanidade, com qualidade. Eu acho que tudo isso faz com que o Brasil tenha cada vez mais oportunidades no mundo, especialmente quando a gente olha o principal exportador de carne suína no mundo, que é a União Europeia, reduzindo drasticamente as suas exportações. Então, há espaço para o Brasil, há espaço para essa suinocultura eficiente. Então, queria aqui agradecer ao papel do suinocultor, que é o papel central nessa cadeia produtiva que gera milhões e milhões de emprego, renda e receitas de exportação para o nosso país. Luiz, você citou a União Europeia e a gente vem de um bom momento, né, de crescimento de negócios. Isso tem a ver, se é um reflexo da União Europeia? Qual que é a sua avaliação para a gente entender um pouquinho de mercado? Sem dúvida, a União Europeia tem reduzido drasticamente as suas exportações. Se nós pensarmos há 5 anos atrás, a União Europeia exportava próximo de 6 milhões de toneladas, que é maior, inclusive, do que a produção brasileira, que é de 5 milhões de toneladas. E hoje a União Europeia, nesse ano, deve fechar o ano com algo como 3 milhões de toneladas, ou seja, reduziu pela metade as suas exportações. E o Brasil, que é um país que já é conhecido no mercado internacional, tem uma participação importante e que com esses novos mercados abertos recentemente, justamente está podendo acessar, flexibilizar ainda mais os mercados, reduzir, vamos dizer assim, uma dependência de um único mercado consumidor, como foi ao longo desses últimos 20 anos, primeiro com a Rússia, posteriormente com a China, que inclusive é um mercado que tem respondido melhor nesse início de segundo semestre, melhor do que no primeiro semestre. Então, são boas as perspectivas para as nossas exportações, no rastro, na esteira, justamente dessa diminuição da União Europeia, mas muito mais também pela qualidade e pela forma como a gente tem abordado os mercados internacionais. O que a gente pode esperar para esse segundo semestre? Eu pergunto porque logo agora, no comecinho de agosto, tem evento importante, né? Sem dúvida, a gente tem agora de 6 a 8 de agosto, aproveito aqui a oportunidade para convidar todos que queiram, estaremos lá no Salão Internacional de Proteína Animal, o nosso CIAVES, presença então das produtores de aves, suínos, pescado, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte, enfim, toda a cadeia de proteína animal nesse evento, com boas perspectivas. A gente vê um momento de mercado positivo quando a gente fala na suinocultura, então será de fato um momento para congraçamento e para que a gente possa ver as novas tecnologias. Estarão lá também as empresas de maquinários, mais de 300 expositores no total. Teremos também mais um congresso com mais de 3 mil congressistas, enfim, 30 mil metros de área de feira, um espaço bastante importante para que a gente possa fazer esse congraçamento da cadeia de proteína animal, cada vez mais estrangeiros vindo, só de mexicanos, por exemplo, vem mais de 100 mexicanos, aproximadamente 500 compradores internacionais. Então, o CIAVES, de fato, se convertendo num evento de ordem mundial quando a gente fala da nossa proteína animal. Porque, né, um evento grande desse vai acontecer no distrito do AMB, né, o distrito AMB em São Paulo. Eu acho que é uma oportunidade de, claro, trocar conhecimento, conhecer as novas tecnologias, mas também de fechar negócios futuros, né? Sem dúvida, como eu comentei, mais de 500 compradores internacionais, mas tão importante quanto os compradores internacionais é a parceria que a gente tem, por exemplo, com a Abras, e uma série de compradores aqui do mercado nacional também estarão presentes lá no CIAVES. Então, uma ótima oportunidade, como eu disse, toda a cadeia produtiva vai estar reunida e com isso a gente deve fazer bons negócios, um segundo semestre que se desenha melhor do que o primeiro semestre, inclusive. Luiz, a gente fica aqui sempre na torcida pelo setor, a gente sabe da importância, né? Tanto das aves quanto dos suínos. A gente espera que o setor supere rapidinho essa questão da exportação em relação à carne de frango. Estamos sempre aqui de portas abertas no Record News Rural. Eu que agradeço a oportunidade e sempre à disposição de vocês. Bom dia e um forte abraço para toda a equipe da BPA.
O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, eu espero você no próximo programa, combinado? Até lá! Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.